excited about this conference Eu estou muito feliz com esta conferência, because as I travel around the world, porque ao viajar ao redor do mundo, I have discovered that there is a great need in the body of Christ. tenho percebido uma grande necessidade no corpo de Cristo. And that need is for mature spiritual leadership. E essa necessidade se refere à falta de líderes cristãos maduros. As the leaders of the church go, so goes the church. A igreja caminha no passo em que os líderes caminham. And if we are going to see God move in a mighty way in this generation, E se queremos ver o mover de Deus de maneira poderosa nessa geração, then we need godly leaders. precisamos de líderes dirigidos por Deus. We need men and women who are led by God, Precisamos de homens e mulheres conduzidos pelo Senhor, so that they can lead the people of God. para que possam conduzir o povo de Deus. Now, if there's one verse of Scripture that will summarize perhaps everything that we will say, Se existe um texto bíblico que resume tudo aquilo que vamos conversar, it is Romans chapter 8 and verse 14. este versículo será Romanos 8:14. And I believe that this is the secret to spiritual leadership. E eu creio ser este o segredo para a liderança espiritual. The Bible says, because those who are led by the Spirit of God are the sons of God. A Bíblia assim nos diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. In order to be a spiritual leader, Para que eu seja um líder espiritual, you must be led by the Spirit. eu preciso ser guiado pelo Espírito. The terminology that is used in this passage of Scripture, A terminologia usada neste versículo da the palavra de Bible Deus, says, as many as are led by the Spirit of a God Bíblia diz, todos que são guiados pelo Espírito de Deus are the sons of God. são os filhos de Deus. Sons of God is a little bit different a word used from other passages of A Scripture, palavra usada aqui é um pouco diferente das que são usadas em outros textos da Bíblia, where we are called children of God. onde somos igualmente chamados de filhos de Deus. There's a certain sense of maturity in this passage of Scripture. Neste texto, esta palavra dá-nos uma ideia de maturidade. We are not just babes in Christ. Não somos simplesmente crianças em Cristo. We're not just children in Christ. Não somos simplesmente bebês pequenos But em we're Cristo. referred to in this passage as sons of God. Mas neste texto somos apresentados como And filhos as de we are Deus. led by the Spirit of God, E ao passo que somos guiados pelo Espírito de we will Deus, grow up to be strong in Christ. nos fortaleceremos sempre em Cristo. And we will be able to lead the people of God. E poderemos então conduzir o povo de Deus. So the kind of leadership that we need today Por isso, o tipo de liderança que precisamos hoje are people who know how to be led by God. é composto de pessoas que saibam ser guiadas por Deus. Now, in this first session, I want to talk about 4 levels of leadership. Nesta primeira aula, quero falar-lhes sobre 4 níveis de liderança. I was in a country just a couple of weeks ago, Eu estava em um país há algumas semanas and atrás, Christianity is very new and informative in that country. e a verdade é que o cristianismo é algo muito novo ainda naquele país. And there are small groups of people who are meeting together. E existem pequenos grupos de pessoas que têm se reunido. And there's a lot of discussion about what spiritual leadership or what leadership is. E existe muita discussão sobre o que vem a ser liderança ou liderança And espiritual. I can say to you this. E eu posso dizer-lhes o seguinte: If you put 6 people in a room together se você reunir 6 pessoas numa sala and they begin to talk about the Bible, e eles começarem a conversar sobre a Bíblia, one of those people are going to emerge as a leader. uma destas pessoas surgirá como um líder. Because there are some people who are just what I call natural leaders. Porque existem algumas pessoas que são aquilo que chamam de líderes naturais. Now, a natural leader, and there are many of us who are leaders, Líder natural, e muitos dos que aqui estão são líderes. when we talk about leadership, Quando falamos sobre liderança,
We're not always talking about spiritual leadership or pastoral leadership. Não estamos falando sempre de liderança espiritual ou pastoral. There's all kinds of leaders. Existem diferentes tipos de líderes. And every one of you have exercised leadership in one way or another. E cada um dos que aqui estão já exercitou liderança de uma maneira ou It de may be outra. leaders among friends. Líder entre os amigos. It may be leaders with your family. Líder no seio da família. But all of us exercise leadership. Mas todos nós exercitamos a liderança. And that is what I call natural E leadership. é isso que eu chamo de liderança natural. Now, among natural leaders, Dentre os líderes naturais, there are two things that you must understand. existem duas coisas que precisam ser entendidas. Some people are gifted leaders. Algumas pessoas são líderes talentosas. God has just placed an ability within them to lead people. Pessoas nas quais Deus colocou uma habilidade para conduzir pessoas. Before I became a Christian, Antes de me converter, I was a leader among people. eu era um líder no meio do meu povo. I was involved in political things. I was involved in social things. Era envolvido em atividades políticas e sociais. And no matter what I involved myself in, E não importando no que eu me I envolvesse, discovered that people would follow. eu descobri que pessoas sempre me seguiam. That was just a talent, a gift that God placed within me. Isto era um talento que Deus havia colocado em mim. And so there are people who are natural leaders who have been gifted by God. Então existem pessoas que são líderes naturais que receberam talentos, dons de Deus. And their leadership ability just seems to flow naturally. E a liderança flui naturalmente. Then there are other leaders who are natural leaders. Mas existem outros líderes naturais And their leadership does not come so easily. e a sua liderança não se manifesta tão facilmente. And leadership is something that can be learned. E a liderança é algo que pode ser aprendido. And so they begin to learn how to lead other people. Então eles aprendem a liderar outras pessoas. And they begin to apply principles of leadership. E então aprendem a aplicar princípios de liderança. Now, what I am speaking to you about at this moment O que estou lhes dizendo nesta hora is a type of leadership that is common to Christians and é non-Christians sobre alike. um tipo de liderança que é comum tanto a crentes quanto a não crentes. As I said, for many years I was a leader, Como já disse, por muitos anos fui líder, but I was not a Christian. mas não era um cristão. Now, the second level of O leadership segundo nível de liderança is what I call Christian leadership. é o que eu chamo de liderança cristã. When Jesus Christ came into my life, Quando Jesus Cristo entrou em minha vida, everything changed. tudo mudou. The Bible says, therefore, if any person be in Christ, A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, he is a new creation. nova criatura é. Old things are passed away, As coisas velhas já and passaram, everything becomes new. e eis que tudo se Now, when you fez come novo. to know Christ personally, Quando você tem um encontro pessoal com Cristo, something happens on the inside of you. algo acontece no seu interior. And if you are a leader naturally, E se você é um líder natural, and Christ comes into your life, e Cristo entra no seu coração, then the way you lead people is going to change. então a forma como você lidera as pessoas muda. You see, before I became a Christian, Antes de eu me converter a Cristo, there was not a moral base to my leadership. não havia uma base moral para minha liderança. There were abilities and there were skills, Haviam habilidades, talentos, but there was nothing moral about my mas leadership. não havia nada do ponto de vista moral na minha But when liderança. Christ came into my heart, Mas quando Cristo veio à minha vida, He changed me on the inside. Ele me mudou por dentro. That night that Christ came into my life, Na noite que Cristo entrou em minha vida, I walked into that building one person, eu entrei uma pessoa no templo. and I heard the gospel of Jesus Christ. E eu ouvi o Evangelho de Jesus Cristo. And Christ came into my heart. E Cristo entrou em meu coração. And when I walked out of that building, E quando eu saí daquele I was a templo, changed person. eu era uma pessoa transformada. And I was still a leader, Mas ainda assim era um líder. but I had a new basis for my leadership. Mas agora tinha uma nova base para minha liderança. I had a new nature, a new character. Eu tinha um novo caráter, uma nova natureza.
Christ had come into me and changed the very core of my being. Cristo veio à minha vida e mudou o profundo do meu ser. And so that began to be expressed in the way I led people. E isso começou a se expressar na maneira como eu liderava as pessoas. Now, I did not know the Bible at that time. Eu não conhecia a Bíblia naquela época. I did not understand things of the Spirit and how to walk in the Spirit and live by the Spirit. Eu não entendia as coisas espirituais, como viver e andar no Espírito. All I knew was that I was changed by God. Tudo que eu sabia era que Deus havia transformado minha And I vida. wanted others to know Jesus. E eu queria que outros conhecessem a Jesus. Immediately, as a new Christian, Imediatamente, como um novo crente, I started a youth movement for young people to share the gospel of Jesus Christ. eu comecei um movimento com jovens com o propósito de compartilhar o Evangelho And I de became a Cristo. leader among the young people in my E community. me tornei um líder no meio dos jovens da minha comunidade. Because now I was a Christian. Porque agora eu era um crente. You see, for many years I lived by a level of leadership that was just purely natural. Durante muitos anos vivi num nível de liderança que era puramente natural. But now I had a new life in Christ. Mas agora eu tinha uma vida nova em Cristo. I had Christ living in me. Cristo habitando em mim. I had a new purpose, new goals. Tinha um novo propósito e motivo para viver. I had a new set of motivations within me. Tinha uma nova motivação em mim. So I became a Christian leader. Então eu me tornei um líder cristão. Now, there's a third level of leadership. Mas há um terceiro nível de liderança. And that is what I call biblical leadership. E este é o que eu chamo de liderança bíblica. When Christ came into my life, Quando Cristo veio à minha vida, I knew nothing about the Bible. eu não conhecia nada sobre a Bíblia. And my only example of leadership is what I had seen in the world. E o único exemplo de liderança que eu tinha era daqueles que eu via no mundo. But as I began to study the Scripture, Mas ao começar a estudar as Escrituras, I discovered that there are a different set of principles for leadership. eu descobri que havia um novo padrão de comportamento para a liderança. That the Bible has those set of principles. E que a Bíblia tem este padrão. Let me give you an example of what I mean. Deixe-me dar-lhe um exemplo do que quero dizer. Whenever I was a leader naturally, Quando era um líder natural, the leader was always exalted. o líder sempre era exaltado. The leader was the person of power. O líder era a pessoa poderosa. And from the top, all of the leadership flowed down to everyone E a else. liderança fluía do topo para baixo. But then as I began to study the Scriptures, Mas ao começar a estudar a Bíblia, I discovered that there was a different set of principles for leadership in the eu Bible. descobri que a Bíblia apresenta um padrão diferente de liderança. For Jesus said, the greatest among you will be the least. Pois Jesus disse, o maior dentre vós deve ser o menor. And that a leader would be a servant. E que o líder deve ser um servo. And I began to look at the life of Jesus Christ. Eu comecei a observar a vida de Jesus And I Cristo. began to see these principles of leadership in his life. E comecei a perceber os princípios de liderança na sua Although he were vida. God, Mesmo sendo Deus, he became a man. ele se tornou homem. Even though he is the King of Kings, Mesmo sendo o Rei dos he Reis, became the servant of all. ele se tornou servo de todos. The essence of the life of Jesus A essência da vida de Jesus was that he emptied himself and he became a servant. foi que ele se esvaziou a fim de servir. So I began to discover that there are a different set of principles of leadership for Christians. Então eu percebi que havia um padrão diferenciado de liderança para o cristão. And there were many changes that I had to make in my style of E eu leadership. precisava então realizar mudanças no meu estilo de liderança. As I learned what the Bible had to say about leadership. Ao aprender o que a Bíblia tinha a me dizer sobre liderança, I had to learn to build my life and my leadership based on what the Word of God had to say. eu precisei aprender a construir minha vida e liderança naquilo que a Bíblia diz. Now, this presents a great problem for us. Isso se apresenta como um grande problema para nós. Because the world in which we live Porque o mundo no qual vivemos builds leadership
on a whole different level than what the Bible has to say. Constrói os seus líderes num nível totalmente diferente do que aquele a ser apresentado pela Bíblia. And from the time that we are born until we grow up, we learn those principles of leadership. E do momento que nascemos até a hora que morreremos, aprendemos estes princípios de liderança. As we follow Jesus Christ, Ao seguirmos a Jesus Cristo, we have to learn that the ways of God are different from the ways of this world. precisamos aprender que o caminho de Deus é diferente do caminho deste mundo. And we have to begin to apply the biblical principles of leadership to our lives. E precisamos então começar a aplicar os princípios bíblicos de liderança à nossa vida. So the first level of leadership is what I call natural leadership. Por isso, o primeiro nível é a liderança natural. Now the second level is that of a Christian, a person who comes to Christ O segundo seria a liderança cristã, a pessoa que vem a Cristo. and begins to express his leadership that he's already had, E começa então a expressar a vida cristã na sua liderança, but with a new heart and a new mas motivation. com um novo coração e nova motivação. And the third level of leadership, E o terceiro nível de liderança, which God wants all of us to go to, que é o nível que Deus deseja que todos nós is biblical experimentemos, leadership, é a liderança bíblica. where we begin to apply the Word of God to the way we lead people. Quando aplicamos a palavra de Deus à forma como conduzimos as pessoas. Now there is a fourth level, Mas há um quarto nível. and that is what I call spiritual E leadership, este é o que eu chamo de liderança espiritual. where we are leaders Nós somos líderes with a new heart, a new com motivation. novo coração e nova motivação. We're trying to obey the Word of God, Tentamos obedecer a palavra de but Deus, we have come to the place in our lives where we are led by God Himself. mas chegamos a um momento na vida onde Deus mesmo nos conduz. And this is what I call spiritual leadership. E eu chamo isso de liderança espiritual. The spiritual leader is a person who obeys the Word of God, O líder espiritual é alguém que obedece a palavra de Deus, but who has learned to walk intimately and closely with Christ. mas acima de tudo alguém que aprendeu a caminhar de maneira íntima e próxima de Cristo. Now, what I have discovered as I travel around the world, O que eu tenho descoberto ao viajar pelo mundo we have a lot of leaders. é que nós temos muitos líderes. We have a lot of Christian leaders. Temos muitos líderes cristãos. We have a lot of biblical leaders. Temos muitos líderes bíblicos. But we have few spiritual leaders. Mas temos poucos líderes espirituais. The first 10 years of my ministry, I was an evangelist, Nos primeiros 10 anos do meu ministério, eu fui evangelista. where I traveled from one city to another city preaching the gospel. Viajando de cidade em cidade pregando o evangelho. And that's what I'm doing today. É o que eu faço hoje. I've been doing that for the last 18 years. Tenho feito isso nos últimos 18 anos. Going to various countries and preaching the gospel of Jesus Christ. Viajando diversos países pregando o evangelho de Jesus Cristo. But after 10 years of ministry as an evangelist, my Mas first 10 years, após os 10 primeiros anos do meu ministério como evangelista, I sensed that God wanted me to pastor a church for a period of time. eu percebi que Deus queria que eu pastoreasse uma igreja por um período de And so tempo. I was called to be the pastor of a church in Hahn, Germany. Por isso me tornei pastor de uma igreja na cidade de Hahn, na Alemanha. And I was excited about this. E eu estava animado com isso. I just thought God was going to raise up a church that was going to reach all of Europe for Christ. E eu cria que Deus estava levantando uma igreja que iria conquistar toda a Europa para Cristo. I went to that church, E eu fui para aquela igreja. and oh, was I disappointed Ah, como me frustrei. as I saw the problems in the life of a church. Ao perceber os problemas da vida da igreja, Because I saw what pastors have to deal with. eu pude perceber aquilo com que os pastores têm que lidar. I was ready to reach the world for Christ. Eu estava desejoso de ganhar o mundo para Cristo. But what I discovered was the interest in the people were not about spiritual things. Mas o que eu descobri era que o povo não estava interessado em coisas espirituais. They were about things that really didn't matter in the kingdom of God. Eles se preocupavam com coisas de menos importância para o reino de Deus.
And I was ready to give up. I was ready to resign Eu the pastor. estava a ponto de abandonar, de renunciar o pastorado. But the Lord began to speak to my heart. Mas o Senhor começou a falar ao meu coração. And He began to show me what the problem was. E Ele começou a me mostrar qual era o problema. There were leaders in the church. Havia alguns líderes na igreja. They were Christian leaders. Eram líderes cristãos. And some of those leaders were even leaders who applied the Word of God to their lives. Alguns daqueles até mesmo aplicavam a Bíblia às suas vidas. But there were few spiritual leaders. Mas haviam poucos líderes espirituais. And the Lord said to me, E Deus então falou comigo. Sammy, that's why I've sent you here. Sammy, foi por isso que eu te mandei aqui. I've sent you here to raise up spiritual leaders. Eu te trouxe até aqui para que você encontre e descubra líderes So espirituais. what I began to do was this. Então eu comecei a fazer o seguinte. I stood up one Sunday morning Um in the domingo, pulpit, domingo pela manhã eu estava no púlpito. and I said, if there are any men who want to learn to walk with God, Eu disse, se há algum homem nesta igreja que quer aprender a caminhar com Deus, I'll meet with you early on Thursday morning eu quero me encontrar com você cedo na quinta-feira, before you go to your work. antes que você vá para o seu trabalho. And if there are any ladies who want to learn to walk with God, Se existem mulheres aqui que querem aprender a caminhar com Deus, my wife will meet with you. a minha esposa vai encontrar-se com as And senhoras. so I began to meet with some men, and she began to meet with some women. Então eu comecei a me encontrar com os homens e a minha esposa com aquelas mulheres. And we had one goal in these meetings, E tínhamos um único propósito nestes encontros. to teach these men and women how to have a time alone with God. Que era ensinar a estes homens e mulheres a como ter um tempo a sós com Deus. And we began to teach them just to have a private time in prayer and reading the Word. E começamos a ensiná-los sobre a como ter um tempo a sós para a leitura da Bíblia e oração. Now, before this time, Antes deste momento, ou até então, nós tínhamos bons líderes. good Christian leaders, Bons líderes cristãos. good organizational leaders. Líderes organizacionais The church excelentes. was very organized, A igreja era muito organizada. but very few people who had an intimate walk with God. Mas pouquíssimas pessoas tinham intimidade com Deus. And so we began to teach these men and women how to walk with God. E começamos então a ensinar estes homens e mulheres como ter intimidade com Deus. Do you know what happened? Você sabe o que aconteceu? Two things took place. Duas coisas aconteceram. First, our church began to explode in growth. Primeiro, nossa igreja explodiu no crescimento. Because as these men and women began to have a time alone with God, Porque ao passo que estes homens e mulheres tiveram intimidade com Deus, they began to share Christ with other people. eles começaram a compartilhar Cristo com outras pessoas. They began to experience victory in their lives. Começaram a experimentar vitória nas suas vidas. I did not have to get up and preach to them. You need to tell others about Jesus. Eu não precisava mais pregar, você tem que evangelizar os As outros. they began to walk with God, Ao passo que caminhavam com Deus, out of the overflow of their lives, they began to share Jesus with others. a partir do transbordar de suas vidas, eles compartilhavam Jesus com outras pessoas. There was a second thing that took place. Mas uma segunda coisa aconteceu. These men and women began to grow in Christ. Aqueles homens e mulheres começaram a crescer em They Cristo. emerged as the spiritual leaders. Eles surgiram como líderes espirituais. And people began to look to them because they saw their walk with Christ. E as pessoas começaram a olhar para eles porque viram a intimidade deles com And Cristo. all of a sudden we began to multiply in leadership. E de uma hora para outra, nossa liderança se multiplicou. Because we had a group of men over here who were walking with Christ. Porque tínhamos um grupo de homens íntimos de Cristo, They were leading others to Christ. que conduziam outros a Cristo, They were experiencing victory in their lives. estavam experimentando vitória nas And suas as vidas. they walked with the Lord, E ao caminharem com o Senhor, people began to notice. as pessoas começaram a perceber. People began to follow them. Pessoas começaram a segui-los. Not because they were forcing people to do that, Não porque eles estavam forçando as pessoas a fazê-lo,
But because everyone else in the church was wanting to learn how to walk with God. Mas porque todos na igreja queriam aprender sobre como ter So intimidade we com began Deus. to raise up a group of spiritual leaders. Então nós começamos a ter um grupo de líderes espirituais. And as we had those spiritual leaders, E ao passo que tivemos esses líderes we began to espirituais, see God send revival to the church. começamos a ver Deus avivando a igreja. I'm convinced the great need in the church today Estou convencido que a maior necessidade da igreja hoje is not just for leaders, não é de simplesmente líderes, not just for Christian leaders, não somente de líderes cristãos, not just for biblical leaders, não somente líderes bíblicos, for spiritual leaders. mas de líderes espirituais. Men and women who are led by God. Homens e mulheres conduzidos por Deus. They will lead the people of God Eles conduzirão o povo de Deus to be what God wants them to be. para que eles sejam tudo aquilo que Deus quer que sejamos. Now, a little later on in another session, Mais à frente, numa outra we're aula, going to talk about the values, the core values of a leader, nós vamos falar sobre os valores chaves de um líder. and the distinctives of a leader. What makes that leader different? E os distintivos do líder, ou seja, o que diferencia um líder. But I can say to you from the bottom of my heart, Mas posso dizer-lhes do fundo do meu coração, one of the core values of my ministry has been that of prayer. um dos valores principais do meu ministério tem sido oração. To be a spiritual leader, you must be a person of prayer. Para que você seja um líder espiritual, você precisa ser um homem, uma mulher de oração. Because it's through prayer that you come in contact with God and you have fellowship and intimacy with Him. Porque é através da oração que você tem comunhão e intimidade com Deus. In our ministry, this is what we say. No nosso ministério, nós fazemos da seguinte forma. Prayer is not something that we do A oração não é algo que nós fazemos so that God will bless what we're doing. para que Deus abençoe aquilo que vamos realizar. In other words, I don't go to God and just say, now God bless this conference that I'm going to hold. Em outras palavras, eu não digo para Deus, Deus abençoe a conferência que eu vou realizar. But I say, Lord, we want to come to you at this conference and seek your face. Mas eu digo, Senhor, nós estamos apresentando esta conferência e queremos nela buscar a Tua face. You see, prayer is the foundation of what we do. A oração é o alicerce daquilo que fazemos. When you look at the early church, Quando você observa a igreja in primitiva, Acts chapter 1, the church was born in a prayer meeting. Atos capítulo 1, a igreja nasce numa reunião de oração. And you find all through the book of Acts, E você- the church is praying. E você pode ver em todo o livro de Atos a igreja orando. And the secret to the leadership in the church was that they were a praying people. E o segredo da liderança da igreja era porque eles eram um povo de oração. In Acts chapter 13, Atos capítulo there was a 13. great missionary movement that was born. Um grande movimento missionário nasceu. But do you know where it was born? Mas você sabe onde ele nasceu? It was born when there were 5 leaders in a prayer meeting. Começou quando 5 líderes estavam numa reunião de And oração. so, spiritual leadership is the great need of this hour. Por isso eu digo que liderança espiritual é a grande necessidade do God momento. is wanting to do a great and mighty work. Deus quer realizar uma grande e poderosa obra. But we must raise the level of leadership. Mas precisamos para isso aumentar o padrão, o nível da nossa liderança. We need more than just having leaders in the church. Precisamos muito mais do que de líderes na igreja. We need more than just having Christian leaders. Precisamos mais do que simplesmente líderes More than even cristãos. having biblical leaders. Mais do que até mesmo líderes bíblicos. We need to have spiritual leaders. Precisamos de líderes espirituais. Men and women who walk intimately with God. Homens e mulheres que vivam em intimidade com Deus. They tell me